Bom, hoje eu vim trazer para vocês como que a sobriedade mudou as minhas finanças e a minha relação com o dinheiro. E eu comecei a ter mais controle financeiro. Mas eu não tô falando, gente, de qualquer controle. Eu tô falando de eu conseguir arrumar um rombo que eu tinha no banco, de muitos mil reais, assim, que eu não via mais saída. Eu ia renegociar esse valor e eu ia perder todos os privilégios que eu já tinha com o meu relacionamento no banco. Eu ia perder bastante coisas assim que eu já tinha conquistado com o banco. Eu tenho um financiamento de uma casa também. Eu ia perder todos os privilégios que eu tinha. E aí, com a sobriedade, eu comecei a ter controle. Quando eu comecei esse canal falando sobre controle da minha vida a partir da sobriedade, controle financeiro tem muito a ver com isso. Porque hoje em dia já é considerado saúde mental também a saúde financeira. Porque a saúde financeira está correlacionada com sintomas e gatilhos de ansiedade severos e sintomas depressivos também. Então, é sobre saúde pública, saúde financeira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como eu comecei a ter mais consciência a partir da sobriedade dos meus gastos, né? E como isso mudou a minha vida, está mudando ainda, porque acabou de começar, né? Toda essa mudança. Como tem mudado a minha vida financeira e todos os outros âmbitos dela. Bom, os meus gastos antes da sobriedade eram baseados em compras sem sentido, gastos emocionais. E quando eu falo sobre isso, eu tô falando principalmente sobre quando eu gastava com bebida, eu tô falando de emoção. Quando eu tô feliz, eu bebia. Quando eu tava triste, eu bebia. Quando eu tava com raiva, eu bebia. E fazia uso de outras coisas. Então, isso é um impacto emocional. É um gasto emocional. E quando eu falo sobre compra sem sentido, eu também tô falando sobre o quanto a minha alimentação era muito ruim, eu fazia péssimas escolhas porque eu estava assim de alguma forma oscilando e bastante desregulada porque o álcool não saía do meu sangue e o meu cérebro era desregulado e descompensado por causa disso. Então eu fazia péssimas escolhas alimentares, eu gastava muito com Cheetos, com chips, com a própria cerveja e outras bebidas. Então eu comprava constantemente energéticos, eu comprava constantemente sucrilhos, coisas nada a ver assim. Então a sobriedade ela me ajudou a trazer consciência, né? Ela me trouxe consciência. Me ajudou a reconhecer gatilhos, ela me ajudou a ter autocontrole. E autocontrole, a partir do momento em que eu começo a não ceder para recompensas rápidas, né, como por exemplo fazer uso do álcool para me sentir feliz e escapar da realidade, eu aprendo a ter autocontrole, não beber, enfrentar a minha realidade, enfrentar os meus sentimentos, enfrentar as emoções que eu estou sentindo de fato. Eu começo a ter consciência de que eu consigo aguentar e não preciso ficar me recompensando o tempo todo ou me gerando aquela dopamina o tempo todo e fugindo da realidade o tempo todo. E se eu consigo controlar os meus vícios, eu consigo controlar várias outras coisas. E se eu consigo controlar as minhas compras, eu consigo controlar o meu financeiro. As coisas foram fazendo tanto sentido, elas vão se intercalando, elas vão se interligando. É tão incrível que de repente eu tava fazendo compras e eu estava passando. Eu comecei a não passar pelos corredores, né? Comecei a não passar por corredores que eu sabia que eu não precisava. Pelos corredores dos chocolates, das bebidas. Eu comecei a não passar por esses corredores. Porque pra que eu ia passar lá, né? Eu comecei a passar só pelos corredores que eu precisava. Eu ia direto. Se eu não tinha lista, eu fazia lista. Então eu comecei a ser muito objetiva. E hoje eu consigo passar por todos os corredores e comprar exatamente o que eu preciso. Só isso. Só o que eu preciso. Não ceder a desejos, mas às minhas necessidades. Então, saber que eu tenho esse controle foi uma virada de chave, assim. Porque aí eu comecei a perceber também que... E isso é uma questão neurológica, tá? A gente tá falando da mesma área do cérebro que tá sendo trabalhada.
Se eu consigo ter autocontrole, a gente chama isso de controle inibitório. Quando eu sinto um desejo de fazer alguma coisa, eu consigo parar, pensar antes de agir. Se eu tenho muita vontade de comer uma coisa e eu sinto que eu tenho um objetivo, tô seguindo uma educação alimentar diferente, tal, eu tenho um objetivo de emagrecer e tal. Pra que eu vou comer os 7 pedaços de bolo que eu comeria normalmente? Não preciso, não vou. Ter esse controle é muito emocionante, gente, porque há anos eu não tinha esse controle. De ter controle do que comer, ter controle dos gastos, ter controle das minhas palavras, dos meus pensamentos. Tudo isso hoje é muito claro pra mim. A sobriedade me trouxe clareza mental, controle inclusive de pensamentos. Então, um dos pontos muito importantes também que aconteceram foi uma mudança de mentalidade. E dessa mudança de mentalidade, uma das questões é achar novas estratégias para lidar com as minhas emoções. Se eu tirei essa fuga da bebida e outras coisas que eu usava, não posso falar as palavras aqui, tá, gente? Porque senão o YouTube não entrega meus vídeos pra vocês, pra poder ajudar também quem precisa. Se eu fazia isso e agora não quero mais fazer, quais outras estratégias então eu posso usar para lidar com as minhas emoções? Enfrentar as emoções não é uma parada fácil. Não tem sido. Mas tem sido tão libertador que quanto mais eu enfrento, menos impacto eu sinto quando alguma coisa diferente acontece na minha vida. Eu começo a compreender que o ser humano é instável. Nada me surpreende tanto. Quanto mais eu entro em contato com as minhas emoções e eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que os outros são falhos também. Menos eu me impressiono, menos as minhas emoções oscilam, então. Menos raiva eu sinto porque eu entendo que o outro pode sentir e fazer o mesmo que eu. Faz sentido pra vocês? Quanto mais eu entro em contato com as minhas emoções, eu percebo que o outro sente e faz o mesmo que eu. Isso tem me feito oscilar menos. Isso tem me feito compreender mais o outro, que era uma coisa que me deixava com muita raiva. Não entender o outro, não me colocar no lugar do outro. E hoje, com clareza mental, eu entendo que o outro sou eu. Uma projeção minha. Então as coisas me impressionam menos. Porque se o outro sou eu e eu sou muito falha, completamente falha, em processo de aprendizado, o outro também é. Se eu falho muito, o outro vai falhar também. Então, essa clareza mental e várias outras reflexões que foram virando várias chaves, assim, foram me ajudando a lidar com as minhas emoções de forma muito diferente, muito clara, assim. E eu acho que é isso, gente, por hoje. É um vídeo curto, com bastante reflexões que mudaram sobre as minhas finanças, principalmente a mudança de mentalidade. Eu espero que tenha ajudado vocês. A sobriedade me trouxe muitas coisas incríveis, mas a clareza mental para as reflexões que eu tenho tido atualmente e a minha mudança financeira tem sido, assim, impactante. Obrigada, gente. Acompanha aí que eu tô adorando conversar com vocês sobre isso. Valeu!